povo! Vocês estão bem? Por aqui tudo na paz de Jesus. Quem não me conhece, opa, tudo bem? Beleza? Eu sou Nadia Araújo. Aqui nesse espaço virtual trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso virtual. Nosso foco é lá no Egitão, mas paralelo a isto, nós falamos de outros relacionamentos, de outras áreas da vida. O importante é fazer o quê? Usar as experiências boas como incentivo e as experiências ruins como alerta. Você que tem a sua experiência de vida aí, não guarde para você. Manda para cá através do e-mail nadiraaraújo@hotmail.com ou, se você preferir, através dos correios pela caixa postal 031 755.500 Brasil, Zil. Lembrando que nós temos vídeos todo santo dia, às 9 horas da manhã, no horário de Brasília. E para que você receba todas as notificações, vocês precisam fazer a tarefinha de casa, que é o quê? Se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, curtir, compartilhar, fazer toda a zoada para quê? Para que o YouTube acorde para cuspir e envie para vocês as notificações, belezinha? Bom, sem mais demoras, vamos para a história de hoje, que ela é longa, tá? Vou logo avisando que a história é bem longa. Então, bota o fone de ouvido aí, pode fazer os serviços de casa, porque hoje a história é longa. Prepara a camomila, prepara o Rivotril, prepara o diazepam, porque o que a história tem de longa, ela tem de triste. É uma história assim bem triste. É uma Maria que ela já passou por aqui, tá? Ela já enviou uma história dela e ela voltou para contar outra parte aqui do que ela viveu. Vamos lá? Oi, Nadir. Bom, vamos à minha história. Eu me chamo Maria, eu tenho 29 anos e a minha história começa quando eu tinha apenas 1 ano e meio. Eu nasci na África, não importa o país, era do continente africano. Num lar muito humilde. O meu pai trabalhava em tal canto e a minha mãe era doméstica. A minha mãe casou-se com meu pai, acredito eu, aos 13 anos. Meu pai é 10 anos mais velho que a minha mãe. Na nossa cultura, isso é normal, ainda mais naquela época. A mulher era só criada para ser uma boa dona de casa e aprender a ser uma boa esposa, mas graças a Deus que essas coisas já estão mudando. Aos 15 anos, a minha mãe engravidou do meu irmão mais velho, mas ele só viveu 3 dias. Depois ele faleceu. 2 anos depois eu nasci. Eu era muito mimada por toda a família, mas ainda pela minha avó paterna. Na verdade, fui criada por ela. Os meus pais viviam numa casa ali próxima. Quando eu tinha 1 ano e meio, pelo que contam os meus pais, eu fiquei muito doente. Eu tive febre muito alta e só sabia chorar. Chorava dia e noite. Os meus pais viajaram comigo por muitos países africanos procurando para mim, mas nenhum médico sabia dizer o que eu tinha. Um dia a minha mãe estava visitando familiares dela e me levou junto. Foi então que perceberam que eu não via meus brinquedos e que eu andava a esbarrar nas coisas. Aí perceberam que eu já não conseguia enxergar mais. Não é que ela nasceu sem enxergar, tá? Ela passou a perder a visão depois. Foi aquela correria para tentar descobrir o que tinha causado a minha perda de visão. Mas nenhum médico pôde me ajudar. Nos anos que eu vivi na África, conheci todo tipo de médico. Médicos que diziam de poder curar e que no fim só jogavam umas gotas de limão nos meus olhos. Alguns que me davam medicamentos e diziam que eram para os meus olhos, mas que na verdade eram medicamentos para dor de estômago. Houve um que veio para a nossa casa e disse que os meus olhos estavam amaldiçoados e que ele teria que chupar o mal através dos meus olhos, mas que teria que ser todas as madrugadas durante a sua estadia lá em casa. Então, todos os dias de madrugada, esse senhor chupava meus olhos e ele disse que depois de me curar, o meu pai tinha que deixar que ele casasse comigo e levar para a sua terra. Isso aqui parece nada a ver para nós que temos a mente brasileira, né, minha gente? Mas lembrando que essa menina aqui é de um país africano, é outra cultura, tá? É outro estilo de vida. Então, ela vai falar aqui um monte de coisa que para nós brasileiros não faz sentido. Mas lembrem que ela não é brasileira, ela mora em um país africano, outra cultura.
É claro que ele não me conseguiu curar. Era só mais um charlatão, como tantos que já tinham passado por aí, levando muito dinheiro aos meus pais, dinheiro que eles nem tinham. E foi assim levando a minha vida. Eu brincava com as crianças normalmente, pois nunca deixei que a minha deficiência me limitasse e sempre gostava de estar com a minha mãe na cozinha, ajudando no que eu pudesse. Só ia brincar quando a minha mãe já estava descansando. Eu me lembro que às vezes a minha mãe saía para comprar as coisas para cozinhar. E ela costumava sair de manhã bem cedo e só voltava às 11 da manhã. E ainda ela tinha muita coisa para fazer em casa, como lavar roupa, lavar louça. E eu preocupada com que o meu pai fosse bater. Eu começava a lavar a louça para ela lavar a roupa, para ela não ter que apanhar de novo do meu pai. Mas ela sempre que me via fazendo essas coisas, se irritava e do nada começava a me bater. Hoje em dia eu entendo. Ela descarregava sua raiva em mim, porque ela vivia apanhando do meu pai. A minha mãe e o meu pai tiveram um total de 5 filhos. E meu pai tinha uma segunda esposa, que também vivia lá em casa, pois na religião islâmica, o muçulmano pode casar até com 4 esposas. Essa segunda esposa vivia fazendo a vida da minha mãe um inferno, e meu pai sempre tomava ao lado dela. O meu pai batia a minha mãe por qualquer coisa. Batia-lhe quando voltava do trabalho e o almoço ainda não estava pronto. Batia-lhe se eu e meus irmãos ainda não tivéssemos tomado banho. Batia se a minha mãe lhe servisse o almoço ou jantar sem se ajoelhar à sua frente. Pois na minha cultura, a esposa, ao servir o marido, tem que se ajoelhar, mesmo se o marido pedir um copo d'água ao trazê-lo, a esposa deve se ajoelhar. Dizem que é sinal de respeito. Deixa eu dar uma pausa aqui, minha gente. Eu leio um negócio desse e eu agradeço a Deus por ter nascido em um país onde a banda toca diferente. Porque vocês já imaginaram que é tu viver num país desse? Que a mulher tem que se ajoelhar ao marido, a mulher tem que... Se é o marido que cuida bem da mulher, beleza, a gente se ajoelha, a gente lambe até o chão que o cara pisa. Mas o marido batia na mulher por motivos fúteis e ela tinha que se ajoelhar perante ele. Pensa. Sempre que a minha mãe apanhava, ela arrumava as suas coisas e à noitinha ela fugia de casa e ia para a casa de alguns familiares. Portanto, sempre que ela apanhava, eu sabia que no dia seguinte ia acordar e ela não estaria em casa. Sempre chorava muito quando ela partia. Ela costumava ficar lá até o meu pai ir, pedir perdão, implorar para que voltasse, mas o meu pai sempre a batia de novo. Homem é homem em todo canto, né? Não estou dizendo que todos os homens são assim, tá? Estou me referindo aos homens abusivos. São iguais em todo canto. Quando eu tinha 7 anos, meu pai conheceu um holandês no seu trabalho. Esse senhor andava à procura de pessoas doentes, com doenças crônicas, para levar para uns médicos sem fronteiras que estavam no país vizinho nosso. Então meu pai lhe contou de mim, perguntou se ele poderia me levar para ver o que poderiam fazer por mim. Quando meu pai voltou para casa, contou a minha mãe, ela também concordou em me deixar ir com esse senhor para ver o que poderiam fazer a respeito dos meus olhos. Eu não queria ir, mas meu pai me tranquilizou, dizendo que ele também iria comigo. Mas o meu pai só me levou até esse senhor de carro e depois disse para mim, eu vou para o banheiro, já volto. Ele voltou? Não. Ele desapareceu, voltou para casa, me deixando com aquele senhor ali, sozinha. Eu não conseguia me comunicar com ele, pois ele pedia os vizinhos que falavam a minha língua materna para vir fazer perguntas, como por exemplo, se eu estava com fome ou com sede, porque eu só sabia chorar. Eu chorei durante semanas, todas as semanas eu estive com esse senhor. Mas, resumindo, os médicos sem fronteiras me examinaram, disseram que eu tinha chance em voltar a ver, talvez até 20%. Mas eu teria que esperar mais um pouco até ter pelo menos 12 anos, porque assim os meus olhos estariam maduros o suficiente para serem operados.
Esse senhor disse que se fosse assim, ele próprio iria se responsabilizar por mim e queria esperar até eu ter 12 anos para me trazer para a Europa, para que me operassem e depois me levaria de volta para os meus pais. Os meus pais, quando ouviram isso, ficaram muito felizes e disseram para esse senhor que eles queriam lhe dar a minha mão em casamento, mas ele disse que não, que ele só me queria ajudar, sem nada em troca, mas era tudo mentira. Assim que fiz 11 anos, o senhor voltou para me arranjar os papéis necessários para viajar com ele para a Europa. Assim que ele me tirou da casa dos meus pais e me levou para um outro país vizinho, o meu inferno começou. Eu acredito que ele pensou, bom, já que desta vez ela não vai voltar tão cedo para casa, portanto ela não vai contar para ninguém. Ao chegarmos nesse país vizinho, hospedamos numa casa de um amigo dele. Tínhamos que ficar ali durante alguns dias para apanhar o avião para o tal país europeu. Não era Holanda, tá? Eu só sabia chorar e as pessoas só sabiam me dizer que eu era burra, que eu não entendia a sorte que eu tinha em estar aí para a Europa e que eu devia mais a estar alegre, que havia muita gente que gostaria de estar no meu lugar. Na primeira noite naquela casa, ele fez isso aí que vocês estão pensando. Ele forçou a menina pela primeira vez. Não houve a penetração, mas ele meteu o documento íntimo dele na boca da menina. E o empurrava. Eu o empurrava, mas ele segurava a minha cabeça até ele terminar. Senti um nojo tão grande, eu passei a noite toda chorando. A partir daquele dia, todas as noites ele fazia isso com ela, sempre que tinha oportunidade. Quando chegamos no país europeu, fomos hospedar numa casa de uns amigos dele, que ficava no campo. Aquela casa era só ele e eu. Ao chegarmos lá, eu quis tomar banho. Então, eu ainda vestida, entrei no banheiro com ele e pedi para me mostrar como a torneira funcionava, porque tudo era novo para mim. No meu país, nós catávamos água no poço e tomávamos banho em um balde. Mas ele disse que não, e que ele iria entrar debaixo do chuveiro comigo, porque como eu não sabia como funcionava, ele tinha medo que eu me queimasse. Enquanto eu tomava banho, eu não vou dar os detalhes não, né, porque é um negócio meio pesado, mas enfim, ele fazia isso aí que vocês estão pensando, tá? Já não importava em recuperar a visão, não me importava em ficar cega para sempre, eu só queria voltar para casa. Mas ele fingia que nem me ouvia. Ele ficava rindo. Quando terminei o banho, ele insistia que queria me secar com a toalha. Quando eu recusei, ele me obrigou. Claro, tudo isso para poder me tocar à vontade. Eu pensava que eu teria o meu próprio quarto naquela casa, enquanto estivéssemos lá. Mas eu estava enganada. Ele disse que eu teria que dormir no mesmo quarto que ele. E o quarto tinha 2 camas de solteiro, uma colada à outra. Foi naquela noite que ele tentou fazer isso aí que vocês estão pensando. Eu gritava muito para ele parar. E como por um milagre, ele parou, praguejando. E me dizendo que eu não estava entendendo, por que é que eu andava me queixando. Parecia que eu estava gostando. Tínhamos ido para o tal país da Europa porque ele tinha um carro lá e queria repará-lo e depois para podermos ir para o outro país europeu, porque a casa dele ficava lá. Quando o carro dele ficou pronto, partimos para esse outro país europeu. Mas em cada hotel que pernoitávamos, ele fazia isso aí que vocês estão pensando. Quando chegamos no tal país europeu, eu pensei que os abusos tivessem acabado, porque não estaríamos mais sozinhos, porque a família alugava uma parte da casa dele. A casa dele é muito grande, mas, por engano, ele não perdia a oportunidade para me espiar ao tomar banho ou ao me vestir. Sempre que eu trancava a porta do banheiro, ele surtava, ficava gritando comigo, dizendo que na sua casa ninguém podia trancar as portas. E ainda dizia que ele já tinha visto tudo do meu corpo, portanto, eu tinha que esconder o quê? Ele passou também
a tirar onda da minha cara, juntamente com a menina do meu país que ele tinha levado para lá para trabalhar para a família que alugava uma parte da sua casa como au pair. Diziam que eu parecia um bicho do mato. Uma vez ele pediu para que essa menina, que eu vou chamar aqui de Karina, depilasse minhas pernas, porque eu parecia uma macaca. Lembro deles rirem muito enquanto ela me depilava e falava coisas que eu não entendia, pois eu ainda não falava muito bem o português. Uma vez estávamos sentados, ele e eu, estava a comer um gelado com chocolate e um pedacinho de chocolate se soltou e caiu no chão, sem me perceber. Ele disse qualquer coisa, mas eu não percebi. Afinal, ele queria que eu limpasse, mas como eu não entendia, ele pensou que eu não queria. Então, ele foi para a cozinha, molhou um pano e forçou o pano na minha mão. Me empurrou com força para o chão, fazendo um movimento de limpeza com a minha mão, ainda segurando o pano. Depois me agarrou, me jogou com força para a parede. Eu bati na parede, deslocando assim o osso do pescoço. Bom, não sei se de fato é o osso do pescoço ou enfim, né? Bom, lembrando que como ela não fala português, como o português não é a língua materna dela, pode ser que algumas coisas aqui estejam, enfim. Passei o resto do dia na cama, chorando, chamando pela minha mãe. Eu não tava nem aí, até ele me mandar calar a boca. Karina e os outros não estavam em casa, tinham ido fazer compras. Quando voltaram, Karina me perguntou o que eu tinha. Quando eu lhe contei o que tinha acontecido, ela só me disse: levanta dessa cama já, vamos jantar e para de frescura, que vamos ter visita. E vê se te comporta como gente, tá? Eu esperava companheirismo e compreensão pelo lado de Karina, já que ambas tínhamos vindo do mesmo país e falávamos a mesma língua materna, mas não. Ela insistia em se mostrar superior a mim, já que ela já estava lá havia 6 meses. Eu era a chacota da casa. Quando fomos jantar, todos começaram a rir, porque eu não sabia comer direito com faca e garfo. Karina juntava-se a eles e depois tentava me corrigir, ainda rindo. E ainda ela dizia: tu é mesmo do mato, olha como tu estás a comer. E o senhor que tinha me levado lá para a Europa juntava-se a eles e diziam: claro, eu te tirei da árvore, é macaca. E todos caíram na risada, inclusive as crianças que Karina tomava conta. Uma vez o senhor, que vamos chamar aqui de meu tutor, para não se chamar sempre de senhor, caiu de uma árvore quando ele estava cortando os ramos. Karina ficou aí, olhando e rindo, e dizendo que era bem feito para ele, enquanto ele pedia ajuda para se levantar. Ela não foi ajudar. Eu fui até ele e ajudei a se levantar, e depois eu ajudei para ir ao banheiro para tomar banho. Aí a Karina entrou para tentar ajudar, ainda rindo. Acho que foi aí que ele viu que ela não prestava e tentou me tratar melhor. Pelo menos as tiragens de onda diminuíram da parte dele, mas não os abusos. A mãe das crianças, para quem Karina trabalhava, abriu um fundo para mim, para que as pessoas doassem dinheiro para poder comprar roupas e sapatos, coisas assim, e para financiar as minhas viagens de um país europeu para outro país europeu, já que eu teria que viajar muitas vezes entre esses dois países, porque as consultas e exames que eu tinha que fazer eram lá no outro país. Mas eu não sei para onde esse dinheiro todo foi, porque não compravam roupas alguma. A senhora, que eu vou chamar aqui de Henriqueta, me dava suas roupas velhas para vestir. Imagina, eu vestindo essas roupas, eu que era muito magrinha e pequena, nem parecia ter 11 anos. Eu parecia com o Harry Potter, na versão feminina, sem óculos. Eu tinha muita vergonha de sair de casa, mas a Henriqueta sempre insistia e me levava em todo lado que ela ia, porque os filhos dela, um frequentava a pré-escola e o outro, que tinha 9 anos, estudava no colégio privado. Então, para eu não ficar só em casa, ela me levava junto. Lembro-me uma vez que fomos ao supermercado. Ao sairmos do carro, um grupo de jovens me avistaram e caíram na gargalhada.
Até comentou, acho que ela estava vestindo as calças da mãe dela. Eu estava vestindo uma calça jeans larguíssima, que eu tinha que segurar para não cair abaixo. Até comentou, acho que ela estava vestindo as calças da mãe. Naquele momento, eu só queria que o chão se abrisse e que eu desaparecesse. Chegou o momento que eu tinha que viajar com meu tutor para o país europeu, de carro. E o desespero me bateu. De novo, pedi a Karina que nos acompanhasse, mas ela negou, dizendo que tinha muito trabalho a fazer e que eu me desenrascasse. E lá fomos nós. Foram 2 dias e meio de pura tortura. Quando chegamos no país, hospedamos na casa do seu melhor amigo, que era casado, e tinha 2 filhas lá. Pelo menos ele não se atrevia a me tocar. Mas a esposa desse amigo, não sei porquê, passado algum tempo começou a me tratar mal. Me chamava de perruteia ordinária, preguiçosa. Eu tinha a mesma idade que sua filha mais velha, 12 anos. Ela disse que me chamava esses nomes todos porque eu não a recebia com um copo de refrigerante quando ela chegava em casa do trabalho. Ela bebia muito refrigerante. Tinha momentos que essa mulher me obrigava a cuidar do jardim se eu quisesse comer. O meu tutor me levou para visitar seus filhos, que na época tinham 16 anos e ainda viviam com a mãe deles. A mulher, assim que me viu, disse logo ao meu tutor que não queria saber nada de mim e que acontecesse o que acontecesse para que o meu tutor nunca lhe pedisse ajuda, porque eu era problema dele e ela não tinha nada a ver com isso. Então eu comecei a ter umas aulas de braille, já que eu não sabia ler nem escrever em braille. Aulas essas que a Henriqueta conseguiu com uma senhora cega. Aprendi a escrever com um instrumento que se chama pauta. Não é com essas máquinas, era uma coisa que tu tinhas que picar o papel, depois apareciam as letras do outro lado. Foi muito difícil. Mas pouco a pouco fui aprendendo e depois comecei a frequentar a escola. Quando lá cheguei, pensei que as crianças iriam rir muito de mim ou fazer bullying comigo, já que eu não via. Mas, pelo contrário, fiz muita amizade, muitos colegas que estavam prontos para me ajudar a aprender a língua e brincar comigo no recreio. Eu tive até um namoradinho e somos amigos até hoje. Quando comecei a frequentar a escola, foi um alívio, mas sempre fui uma criança muito triste, muito abatida mesmo, por estar rodeada de muitos colegas, pessoas que pareciam gostar de mim, professores que gostavam muito de mim. Eu aprendia muito fácil, adorava histórias de matemática, não era minha forte até hoje, mas é um pouco tempo, já falava muito bem português. Eu estudava numa escola de pessoas que viam, sempre estudei em escolas com pessoas que veem, mas eu era a única cega. Mas tinha uma professora que ainda me ensinava o braille. Ela ia todos os dias lá na escola para me ensinar o braille. Bem, um dia a professora de braille me viu muito abatida. Essa professora perguntou se estava tudo bem. Começou a fazer perguntas sobre a minha vida lá em casa. E eu só dizia que sim, está tudo bem. Mas vinha descobrir mais tarde que ela não acreditava. Então começaram as visitas dessa gente de proteção a crianças e faziam todo tipo de perguntas, se eu gostava de estar lá, se ele me tratava bem. Mas esse meu tutor, antes deles virem, sempre me dizia o que dizer, porque ele me dizia que se eu contasse a verdade, eles iam me meter no orfanato e eu nunca mais veria os meus pais. E que lá no orfanato haviam homens que mexiam com crianças, ainda piores do que ele. As pessoas da proteção às crianças foram inúmeras vezes lá, na nossa casa, até que desistiram. Um dia, minha professora de braille me perguntou se eu não gostaria de consultar uma psicóloga lá da escola. Ela me explicou tudo como funcionava e falou com o meu tutor a respeito, mas ele negou, dizendo que psicólogos eram para loucos e eu não estava louca. Agora entendo que ele não queria que eu falasse com ela porque tinha medo que eu contasse toda a verdade. Mas mesmo assim eu falei com a psicóloga às escondidas. Foram várias sessões até eu me abrir com ela. Eram 2 quando eu contei o que estava acontecendo em casa. Até a psicóloga ficou muito perturbada por ouvir tudo isso. Então, como eu era uma criança, elas prestaram queixa dele, mesmo eu
mesmo eu tendo pedido para não prestarem, já que eu tinha medo de ir parar no orfanato. Porque na minha cabeça foi o que ele sempre me disse, que orfanatos eram ainda piores e que eu nunca mais veria minha família. Imagina isso tudinho aqui, minha gente. Os pais confiando que a menina ia ser cuidada, que a menina teria a visão de volta. E a menina lá, sofrendo tudo isso. E tem mais, viu? Dá um gole na camomila aí. Então mandaram-me uma carta do tribunal. Quando ele recebeu a carta, ficou muito chateado, Começou a culpar toda a gente sem saber o que queriam falar com ele. No dia da audiência, quando chegamos lá, o juiz falou primeiro comigo. Me perguntaram se era verdade tudo o que ele tinha contado. A psicóloga, se ela abusava de mim, eu neguei tudo porque ele tinha me dito ainda no carro, quando estávamos para ir para o tribunal, que se eu abrisse a boca, era para eu já começar a arrumar minhas coisas, porque tinha chegado o dia que eu iria parar para o pior orfanato que existia lá no país. Depois de mim, quando interrogaram ele, quando ele saiu da sala, estava PUTO da vida. Xingava todos. Ele me meteu no carro, fomos embora. No dia seguinte, ele foi falar com uma das minhas professoras, culpando, dizendo que foi ela que foi fazer a queixa e que ela não tinha nada que se meter nas nossas vidas. Então, assim continuamos, mas os abusos não pararam. Eu tentava seguir com a minha vida, fui fazendo amigos, mas sempre que eu tinha amigos, ele fazia de tudo para que eu me afastasse deles, dizendo que eles não prestavam, que eram drogados, e ele inventava 1001 coisas. Ou então, ele falava com os meus amigos, dizendo que eu gostava muito de inventar histórias, e que se eles ouvissem alguma coisa, se eu lhes contasse alguma coisa, era para eles não acreditarem, porque eu gostava de me fazer de coitadinha, ou de inventar histórias muito fantasiosas. Isso tudo foram os meus amigos que me contaram. Mas só mais tarde é que eu fui ver também que tudo isso fazia parte do jogo dele. Ele tinha medo que eu me abrisse com meus amigos. Mas, com certeza. Até hoje tenho problemas em fazer amigos. Sou muito sozinha. Não confio em ninguém. Ou melhor dizendo, é muito difícil confiar. Eu não tenho muitos amigos. À medida que eu fui crescendo, quando eu tinha 15, 16 anos, comecei a ser mais rebelde. Eu lhe respondia mal, tratava muito mal, até ele pedir ajuda a terceiros e ele me ameaçar em mandar de volta para o meu país, para os meus pais. E eu sempre lhe respondia que era isso mesmo que eu queria, que a vida com ele era um pesadelo. E então ele me dizia também que muitas pessoas lhe diziam para ele me mandar embora, que eu tinha que estar agradecida por ele ainda me querer ajudar. E eu lhe dizia, eu mesma queria ir embora. Houve várias vezes que eu pensei em cancelar o meu próprio CPF. Em 2006, fomos de férias. Ele me levou de férias para os meus pais. Quando lá cheguei, foi uma alegria enorme. Me senti em casa de novo. Mas claro, que nada era como antes. Eu já estava habituada à vida na Europa. Foi muito bom estar com meus pais de novo. Mas não me imaginava vivendo lá o resto da minha vida, depois de conhecer as facilidades que eu tinha cá na Europa. Quando eu cheguei, em 2006, eu tinha 14 anos. O meu pai viu que eu já estava crescida, então ele começou a procurar pretendentes para mim, para oferecer a minha mãe em casamento. Mas a minha mãe não quis, e eu também não. Ela conseguiu convencer meu pai a dizer-lhe que eu tinha que ir para a escola, que eu tinha que terminar meus estudos. Então, entre estar casada com um estranho, uma pessoa que eu nem gostava, ou sofrer os abusos, eu escolhi voltar para a Europa. Mas no fundo, eu nem queria voltar, eu só fiz isso pela minha mãe, porque eu sabia que ela tinha muito descanso quando eu não estava por perto, porque ela sempre tinha medo que me fizessem mal lá na África. E é claro que ela queria o futuro melhor para mim. Ela sofria muito pela minha ausência, porque os meus irmãos me contaram que quando eu não estava lá, ela se fechava muitas vezes no quarto, chorando. Mas ela sabia que era melhor para mim continuar na Europa, porque ela sabia que eu tinha oportunidades que eu não teria no meu país. O detalhe é que a mãe dela não sabia de todo o sofrimento que ela estava tendo na Europa. Lá voltamos para a Europa. No verão de 2010, conheci uns garotos que eram da minha idade. 2 irmãs e um garoto que era amigo deles.
Tornamos os quatro muito amigos e todos os verões eles iam para lá, se hospedavam numa casa de férias. Como eu sempre quis me mudar para um outro país europeu, o garoto que era meu amigo, eu vou chamá-lo aqui de B, me convidou para passar férias na casa deles. Ele ainda vivia com a mãe, mas a mãe também gostava muito de mim, me tratava como se fosse sua filha. Então, aceitei. Eu queria conhecer um novo país melhor antes de me mudar definitivamente. Então fui viver com eles durante um ano e frequentar a escola também para aproveitar para melhorar a língua lá local do país. Eu já falava um pouco, mas não era fluente. Foi a época mais feliz da minha vida. Nós os quatro éramos inseparáveis, fazíamos tudo juntos e eu estava começando a confiar mais nas pessoas, fazendo mais amizades. Até que a mãe do meu amigo B e o pai decidiram se separar. Então eu tive que sair. Eles não me expulsaram, mas eu achei que seria melhor me afastar. Voltei para o país lá, né, onde o abusador estava. Fiquei lá um ano e depois voltei para o outro país de novo. Fiquei com as meninas e as minhas amigas, que eu vou chamar aqui de R e de N. Os pais deles também me tratavam muito bem, mas pela primeira vez na vida, quer dizer, desde que eu tinha chegado à Europa, eu estava sendo finalmente tratada bem. Me davam todo o amor, eu era considerada da família também. O meu amigo P me via como sua irmã mais velha, pois eu era 2 anos mais velha. E as meninas também me consideravam sua irmã mais velha. Eu também sou 2 anos mais velha que elas. E os seus pais me chamavam de filha, mas eu tive que voltar para o país inicial de novo para tentar terminar os meus estudos. E assim fiz. O melhor, tentei. 2011, voltei para o outro país de novo, mas desta vez fui morar em quartos. Foi uma época muito difícil para mim, pois eu já namorava à distância. Eu tinha conhecido meu namorado lá no país inicial, mas ele decidiu fazer faculdade em um terceiro país da Europa e eu decidi ir para o segundo país, mas ele era muito controlador. Deixa eu dar uma pausa aqui. Aí vocês me perguntam, Nadir, por que tu não tá falando o nome dos países? Porque eu não quero que a identidade da moça seja conhecida, tá, minha gente? Tudo isso aqui ocorreu na Europa, tá? Como os países europeus são muito juntinhos um do outro, então, enfim, ela estava aqui, depois ela ia para ali, depois ela ia para lá, mas tudo ali na Europa, tá? O meu primeiro quarto, no segundo país europeu, eu me lembro muito bem como se fosse ontem. Era em casa de um senhor velho. Eu tinha ficado com o quarto mais frio da casa. A casa dele nem tinha aquecimento. 2010, 2011, houve um tempo muito ruim, muita neve, muito frio. E eu me lembro de dormir com luvas, gorro, casaco, porque o frio era intenso. A casa não tinha aquecedor, ou seja, tinha aquecedor, mas era só na sala e no quarto dele. Mas no restante da casa não tinha aquecedor. Era daquelas casas muito velhas, da época da Segunda Guerra Mundial ou algo assim. Eu dormia muito mal, pois o Senhor levava as mulheres da Casa Vermelha todos os dias na sua casa durante a noite. Eu ouvia os barulhos, os gemidos, tudo isso me impedia de dormir. Quase todos os dias era assim, eu já não aguentava mais. Todos os dias eu tinha que acordar às 5 da manhã para chegar a tempo na escola. Na época, porque eu tinha que apanhar o metrô e 2 trens, em uma espécie de metrô, só que debaixo da terra, para chegar na minha escola. Às vezes chegava atrasada, porque eu morava no norte e a minha escola era no sul. Resumindo, nessa casa não tinha internet, portanto eu não poderia me comunicar com o namorado. Lembrando que nessa época o WhatsApp era escasso, nem eu tinha smartphone, portanto era só através de Facebook da MSN. Resumindo, ele terminou comigo porque ele disse que não conseguia ter controle mais sobre mim. Fiquei destroçada, foi o meu primeiro namoro sério, pensei que ia morrer. Mas aí a minha diretora de turma na época me deu uma grande sacude dela, me abriu os olhos, me perguntando o que era mais importante, meus estudos ou um babaca egoísta, que não prestava para nada e nem conseguia entender as minhas prioridades e não tentava ficar ao meu lado. Aí eu percebi quando ela realmente tinha razão. Decidi me mudar e tentar esquecê-lo. Conheci novas pessoas, fiz novas amizades,
até conseguir um outro quarto numa casa mais legal. Eu me lembro até hoje, quando eu terminei os meus estudos, a moça que me alugava o quarto até chorou enquanto se despedia de mim. E me disse que o quarto estaria sempre livre para mim, quando quisesse voltar. Os abusos terminaram quando eu fiz 18 anos. No mesmo dia do meu aniversário, virei-me assim para ele e disse que se ele me tocasse mais uma vez, eu iria para a polícia prestar queixa dele. E que já não tinha mais medo dele. Já era uma adulta, portanto ninguém me iria botar no orfanato. E que tudo que ele me tinha contado até agora, eu tinha descoberto que era mentira. Desde então ele nunca mais encostou em mim. Hoje em dia não temos mais contato. Eu sei que muita gente me julga. Dizem que sou mal agradecida, mas é porque não sabem da verdade. Ou talvez alguns até sabem, mas preferem ignorar e fingir que não sabem de nada. Agora, eu sou mãe de 2 lindos filhos e sou muito protetora. Muita gente acha que sou protetora demais, mas não me importo, não estou nem aí. Eu sei que não posso protegê-los para sempre, ou protegê-los do mundo inteiro. Mas enquanto estiver viva, vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para lhes proteger. Às vezes me pego pensando como teria sido a minha vida se naquela época eu tivesse contado tudo e o juiz tivesse sido parado e tivesse ido parar no orfanato. Mas eu sei que não adianta ficar pensando no e se. O que passou, passou. Tem que viver o presente. Esquecer o que passou. Vou tentar pelo menos. E digo para as mães, nunca escutem o que as outras pessoas falam para vocês. Que vocês são protetoras demais e que devem soltar mais os seus filhos. Porque uma mãe nunca protege demais. Sempre temos que estar de olho. Só um parênteses aqui. Não sou mãe, tá? Não tenho filhos. Na prática, não sei o que é ter filhos. Mas também assim, as mães não podem proteger demais os meninos, né? Eu sei que não é o tema aqui. Mas pegar os filhos e botar numa bolha, também não dá, minha gente. Não dá pra estar passando a mão demais, não. Porque o mundo lá fora não vai proteger demais, não. Então, proteger sim. Mas não botar os meninos numa bolha e fazer tudo. Porque lá fora não é assim que a banda toca, não. Bom, Nadir, mais uma vez obrigada por ter lido a minha história. Sim, porque Maria tem uma outra história aqui, tá, minha gente? Eu vou lembrar. Se eu esquecer, me lembre. Deixa por aqui. Que ela teve uma história com egípcios, tá? Ainda fiquei para mandar a história com o tunisiano e o desfecho do meu casamento. Estou escrevendo aos poucos. Qualquer dia ele manda. Um beijo grande. E sobre a questão do problema de visão, não consegui me operar. Disseram que não sabiam como é que eu tinha ficado cega. Até hoje, né, ela continua com problema de visão, mas nunca perdi a esperança. Não estou desesperada para conseguir a cura, mas também não perdi a esperança que um dia vou recuperar a visão, se Deus quiser. Não sei vocês, mas de repente alguém pode pensar assim, peraí, como é que ela que tem problema de visão conseguiu mandar esse e-mail? Né? Porque sim, eu me perguntei isso. E eu até perguntei a ela como que ela consegue escrever, se ela não tem a visão. E daí ela me explicou que tem aplicativos que dão a chance de pessoas que têm problema de visão conseguir se virar aqui no mundo virtual, tá? Então, através desses aplicativos é que ela se vira por aqui, beleza? Minha gente, a história é complicada, tá? É uma história assim complicada. Já estamos aqui em 40 minutos. Bom, eu vou deixar agora com vocês, tá? Quero saber a opinião de vocês, o que é que vocês acham. Vamos lá, bora. A gente se vê lá nos comentários e qualquer coisa a gente volta para comentar mais sobre isso aqui, beleza? Brigadaço a quem ficou aqui até o final. A gente se vê lá nos comentários e no vídeo de amanhã. Tchau, tchau.